Então, Pedro, há uns 4 meses atrás, a gente estava aqui conversando sobre o impacto das enchentes no Rio Grande do Sul, não só no mercado de infraestrutura, mas no mercado de seguros em geral, e a gente teve ali um debate. Passado todo esse tempo, acho que as seguradoras já estão fazendo as suas indenizações. O que esse evento climático no Sul afetou a área de infraestrutura especificamente com os sinistros que ocorreram? Eu acho que ele afetou, primeiramente, né? Tudo bom, Carla? Eu acho que ele afetou diretamente e indiretamente, né? Muito o nosso país por um todo, não só o estado do Sul. E agora a gente já tem um pouquinho mais de evolução, né? Acho que quando a gente falou há 4 meses atrás, foi logo que tinha acontecido a catástrofe, e a gente estava entendendo um pouco como é que o mercado ia funcionar, como é que estavam as pessoas, né? A gente ainda estava muito preocupado, a gente ainda estava com o sinistro, na verdade, acontecendo, né? A ocorrência eles ainda não tinham acabado. E hoje a gente vê uma movimentação, primeiro, eu acho que das empresas concessionárias, tanto a força privada quanto a força pública, se movimentaram de maneira recorde. Então, acho que foi um trabalho muito bacana realizado. Conseguiram fazer a limpeza das estradas em tempo recorde, liberando os pontos para conseguirem chegar às ajudas, ajudas humanitárias, alimentos, águas, que são de importantíssima, né, para essa população. Com isso, a gente começou a ter, né, acho que os acionamentos dos seguros, as regulagens, entender um pouquinho, né, dos sinistros e até as perdas. Eu não vou ter assim um número de cabeça, mas a gente teve mais de 10 pontos obra-de-arte que foram perdas totais, a gente teve várias rodovias também. E acho que é até interessante porque ela acabou despertando aí uma discussão que eu acho que é mais um kick-off, um ponto de partida que nós todos aqui temos de reflexão, que é sobre, né, como é que agora a gente vai fazer essa reconstrução. E a gente vem dado muito, né, a gente vem lidando com eventos climáticos que eles são sempre dados como extraordinários, mas eles estão virando ordinários. Então toda vez a gente abre um jornal e fala maior enchente da história, a maior, então, né, como é que nós agora vamos começar a nos preocupar com esses eventos extraordinários virando ordinários, né? Não só no Brasil, como a gente pode acompanhar na Espanha, que aconteceu em Valência, como a gente pode acompanhar nos Estados Unidos. São diferentes tipos, né? Mas as catástrofes são gigantescas e acabam afetando toda a população do país. E a gente vê assim que é interessante, né? Quando a gente traz para o nosso universo, Rio Grande do Sul, no estado, o seguro, né, ele tem como regra básica ele não trazer uma melhoria de projeto, ele não ter uma mudança de projeto, ele tem que reconstruir o bem na maneira que ele estava. Então, isso, né, quando a gente traz o Rio Grande do Sul, poxa, a gente vai passar a estrada e a gente vai fazer a ponte da maneira que ela está, sabendo que a gente está exposto ali clinicamente. Então, eu acho que surge uma discussão, né, de como que a gente vai regular isso e, na verdade, que o Estado e a concessionária, na verdade, né, que é o poder privado que estão à frente desse negócio, vão lidar com esse problema. Porque reconstruir da maneira que estava no Sul está fadado ao fracasso. Eu acho que a gente já passou no Rio Grande do Sul, em 1941, uma grande enchente, que se você for lá na cidade, tem as marcas ainda na parede de quanto que subiu a água. E essa que foi nesse ano, passaram 3 metros. Então, é assim, é uma loucura, né? E todo mundo que olhava falava, nossa, isso aqui em 41 jamais vai acontecer de novo. E infelizmente a gente se deparou com uma pior. Então, acho que a gente está num ponto de reflexão, né, de entender como é que a gente consegue solucionar esses problemas do lado dos seguros. Né? Hoje, os contratos de seguros são pautados pelos resseguros, então acho que são seguros internacionais. Então, acho que vale muito uma discussão também com o mercado lá de fora. São tipos diferentes de eventos. Então, se a gente for comparar Estados Unidos, que é Katrina, né, a gente vai pegar grandes furacões, e isso são a previsibilidade, né, quando a gente vai montar a matriz, ela é complexa. Você não vai mudar
uma rodovia, o traçado de uma rodovia, do jeito que um furacão ele entra num país. Agora, no Rio Grande do Sul, o rio está lá, né? Então, requer uma mudança de traçado de rodovia. Né? Como é que a gente consegue tratar isso aqui dentro do nosso mercado? Né? Acho que como é que a gente consegue trazer essa discussão um pouquinho para a gente também ter essa segurança para eventos climáticos extraordinários, aonde a gente consiga trazer a seguradora para mais próximo do mercado, tanto privado quanto estatal, para a gente proteger também desse risco. Porque ele é um risco iminente. Eu acho que agora, essas provocações que aconteceram no Rio Grande do Sul, elas começam a trazer um pouquinho mais estudos de matriz de risco sobre os eventos climáticos. Né? Então, no Rio Grande do Sul, a gente teve uma fábrica, grande fábrica de uma marca de bebidas, que ficou 6 meses parada. E o problema dessa fábrica é que não tem aonde colocar ela novamente. E os financiadores agora estão começando a pedir no questionário de financiamento, quando você vai fazer uma expansão, olha, se por acaso acontecer um desastre total, onde é que você consegue reinstalar essa fábrica? São perguntas que eram tão fora do nosso cotidiano que agora elas começam a surgir, infelizmente, mas estudos que a gente começa a pensar. E eu acho que é uma provocação aqui para os corretores e para as seguradoras, de como que a gente vai acompanhar? Né? Porque essa metodologia nossa, a gente ainda está trazendo os eventos extraordinários como se eles acontecessem no período de recorrência de 100 anos. E é o que a gente vê que não está. O próprio Rio Grande do Sul, 1 ano antes, já teve um alagamento que foi numa vila, que agora esqueci o nome, que ela foi totalmente. E eles viram esse problema e falaram, não, isso aqui não vai acontecer de novo. E 1 ano depois aconteceu. Né? Porque se acontecer, vai demorar muitos anos. Então, acho que a gente está lidando com os eventos climáticos agora de uma maneira que ela deve ser mais séria. Então, a gente vai ter mais estudos, mais embasados. Agora, o que nós vamos fazer com esses estudos? Eu acho que nós, corretores aqui, temos que provocar um pouco o mercado lá de fora, falando, olha, a gente gerou mais estudos, nós estamos mais preocupados. O que a gente pode fazer para proteger? Como que nós vamos nos preocupar de eventos catastróficos e quando acontecer engano de perdas de cidades, quarteirões, que nem foram acontecendo no Rio Grande do Sul, que a gente consiga reconstruir e de uma maneira que a gente possa alterar o nosso projeto e não ferir a indenização securitária. Então, acho que quando a gente está fazendo um balanço, como sempre, a gente está sempre aprendendo a cada sinistro. Acho que né, é uma evolução aqui. A gente da Gallagher, toda hora, a gente fica olhando, se deparando e vendo cada ponto que a gente precisa entender um pouquinho melhor. E eu acho que vai ser mais uma escola para a gente entender essa mudança climática que está acontecendo no planeta, como que nós vamos trazer a seguradora para mais próximo disso e o que a gente precisa fazer que o nosso cliente se prepare melhor. Quais será que é as matrizes de risco mais focadas para climáticos? O que o mercado lá de fora quer ver? Então, acho que aqui na Gallagher a gente vai se preparar para isso. Até a gente vai montar um podcast super especializado em cima desse assunto. Vamos trazer alguns convidados, alguém do mercado privado que já passou por um sinistro parecido, alguém de regulação, para a gente poder começar essa discussão, porque a gente aqui, a gente não tem todas as respostas para essas perguntas, mas a gente gostaria de construir. Eu acho interessante a gente começar a provocar. Então, a trazer todo mundo, acho que quem quiser participar, fazer perguntas, é interessante para a gente poder levar para o mercado lá de fora. A gente sabe que o mercado nacional, ele é pautado pelo resseguro. Então, se a gente quiser trazer uma discussão, a gente tem que começar lá fora. E aí eu acho que a melhor maneira é a gente sentar junto, discutir um pouco, ver o que deu certo, o que não deu certo e como que a gente pode se proteger e precaver para quando acontecer uma catástrofe do nível que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente poder ter o apoio de 100% das seguradoras e poder reconstruir as nossas estradas e rodovias da maneira mais segura para a população. Agora eu vou te fazer uma provocação com relação ao resseguro.
Como você falou, há 100 anos atrás a gente não tinha essas questões climáticas. O Brasil não era considerado um país de catástrofe, né? Como a gente tem algum... Aí eu estou falando de terremoto no Chile, Sim. enfim. O Brasil tinha lá suas enchentes, né? O Rio de Janeiro, algumas ali nas águas de março. Hoje o Brasil é considerado um país de catástrofe ou ainda não? Assim, para os resseguradores, pela tua experiência. Ainda não, mas eu acho que deveria começar a ser. A gente teve, né, no litoral paulista, né, se a gente for pegar o que aconteceu em Juqueí, a Praia da Baleia, que caiu o morro inteiro, né, acho que na própria Barra do Saí, onde é o Aldeia do Saí, caiu com vítimas, né, então assim, ali a gente já não estava preparado. Então, o que que acontece, né? Hoje a gente tem no Brasil muita ocupação irregular. Quando a gente tem ocupação irregular, a gente tem a limpeza da montanha das costas. E com isso a gente tira as árvores. As árvores, as raízes das árvores, elas que dão a sustentação para a montanha. Na hora que eu tiro essas árvores e eu coloco casas ali, essa montanha ela perde a sustentação. Então, quando acontece uma grande chuva, ela desliza. Foi o que aconteceu em Petrópolis também, né? Exatamente. Então, eu acho que é um ponto, né, que a gente vem e tem que andar muito junto, por isso que quem tem que puxar essa discussão é o governo, que vem sobre ocupações irregulares, sobre os nossos estudos climáticos, sobre essas mudanças. Eu acho que é um movimento que a sociedade tem que começar a provocar e cobrar mais os seus governantes a respeito disso. Né, de como que a gente consegue ter uma fiscalização melhor, como que a gente consegue ter pessoas mais especialistas e estudadas, focadas nesses assuntos, e a gente conseguir se preparar, porque eu acho que hoje eu vejo que a gente está sempre colando um band-aid numa sangria desatada. Né? É aquela coisa, né, do remédio que a gente está sempre, ao invés de tomando um remédio para precaução, a gente toma exatamente quando a gente já teve problema. E eu acredito que, infelizmente, aconteceu esse grande desastre no Rio Grande do Sul, mas a gente tem que pegar o que vai vir de bom disso. Então, é pegar essa aprendizagem e realmente aplicar. É usar desse tempo agora que esse assunto está em loco, para não deixar ele esquecido no meio de outras coisas e a gente só relembrar isso daqui a alguns anos, quando houver outro evento, né? Eu escutei também muito da CNSEG que, apesar das casas, aí falando um pouco da parte de pessoa física, né? Muita gente que tinha o próprio seguro residencial, mas não tinha cobertura de alagamento e inundação. Então, não houve a indenização securitária, quer dizer, não sei nem se houve um fundo para isso que indenizou, mas... Isso teve bastante também, né, a falta da cobertura de alagamento, não só em casas, também como a má dimensão da contratação do limite de alagamento para as empresas. Então, teve muita empresa que tinha estoque de 40 milhões e tinha um limite de alagamento de 10. E como é uma catástrofe dessas extraordinárias, você nunca imagina, né, um sinistro dessa proporção, onde ficou 3 metros de água e uma perda total. Isso realmente, eu acho que é aquela história um pouco de você ter um corretor que consiga também, né, te avisar, te alertar e te colocar sobre esses limites, porque até uma coisa, né, se você for ver, ele não é uma cobertura cara. É uma questão só de cuidado. Porque você tem uma cobertura de 30 milhões de alagamento para uma cobertura de 50, não é algo que vai colocar o seu seguro 20% mais caro do prêmio que você já está pagando. Vira um pouco, né, da gente conseguir, que é o que a gente sempre fala, é conseguir fazer uma pólice adequada para o teu risco. Eu acho que tanto a parte empresarial, que já se preocupava, mas muito mais o residencial, que acabava contratando, às vezes, uma apólice que o banco acabava enviando, né, que você nem pegava. Foi a primeira vez que eu acho que vi uma apólice, que abriu ela para entender e falou, nossa, é aqui que é o meu alagamento? Putz, só tem isso aqui de alagamento. Então, acho que também teve uma provocação nesse sentido para a gente começar a utilizar mais esses seguros, né? Aqui o seguro de pessoa física no Brasil, infelizmente, ele é pouco explorado.
né? Se a gente pegar a Europa, se a gente for para os Estados Unidos, todo mundo tem seguro de RC na pessoa física. De danos que eu cause, eu sozinho causei um dano a um terceiro, é uma coisa corriqueira, é normal. Aqui a gente ainda está começando a trazer um pouco essa mentalidade da preocupação, né, dos nossos riscos. Então, eu acho que também cria-se um pouco mais de consciência sobre a importância de você ter uma apólice de seguro para a tua casa, né, e você ter a aderência do que você tem dentro da tua casa estar declarado dentro da sua apólice. Né? Porque não adianta a gente ter uma apólice de seguro e não declarar os bens que na nossa casa estão, porque senão também ela não vai funcionar. E isso dá uma frustração de não ter sinistro e você acha que a seguradora não paga, ou que a seguradora não pagou. E aí, né, a gente vai ter, porque não adianta ter seguro, porque a seguradora não paga, e acaba criando essa cultura negativa sobre o mercado. Eu acho que é muito nosso papel aqui demonstrar isso que está errado. A gente precisa contratar, e se a gente contratar direito, a gente consegue as indenizações. Eu acho que trazendo um pouco o Sul de volta como modelo, se você pegar as indenizações das seguradoras, elas foram feitas em tempo recorde, regularizações em tempo recorde. Então, teve seguradoras que pagaram casas em 10 dias, que entraram com um pedido de sinistro. Então, a gente teve uma demanda das seguradoras querendo, sim, né, fazer os pagamentos sinistros, querendo apoiar, mas elas também são empresas que têm que seguir as regras que estão dispostas dentro das apólices emitidas. Então, acho que tem que ter esse cuidado, mas vale uma conscientização, tá? Até da nossa parte de pessoa física. A gente também tem aqui, né, nossa Gallagher Win, onde a gente tem aí nosso Instagram. A gente também provoca um pouco nesse sentido, porque eu acho que faz parte, acho que, do nosso trabalho como corretor, colocar nessa hora que o assunto está mais em loco, né, como que a gente foge disso? Porque não adianta a gente chegar depois, né? Acho que a história do seguro é a gente chegar antes. Eu gosto daquele cliente que fala, olha, eu nunca tive uma perda aqui. Ótimo, porque é assim que tem que ser. O teu negócio não é para ter perda, o teu negócio é para ter lucro em cima da tua operação.